Na história do paranormal americano, há um caso que se destaca, não apenas pela sua notoriedade, mas pela sua conclusão sombria e sem precedentes. É o único caso oficialmente reconhecido nos anais judiciais do estado de Tennessee em que a causa da morte de um homem foi atribuída a uma entidade sobrenatural. Esta não é uma mera história de fantasmas. É a crônica de uma guerra de 4 anos, travada numa quinta isolada, entre uma família de pioneiros e uma entidade invisível, inteligente e sádica, que ficou conhecida como a Bruxa dos Bell. Uma entidade que não queria apenas assustar, ela queria destruir. E no final, conseguiu. Esta é a investigação sobre o espírito que cometeu um assassinato. Tudo começou de forma subtil, em 1817, na próspera quinta de John Bell, em Adams, Tennessee. John era um homem respeitado, um veterano de guerra e um ancião da sua igreja. A sua vida era o epítome do sonho americano. Mas essa paz estava prestes a ser desfeita. O primeiro sinal de que algo estava errado veio durante uma inspeção dos seus campos de milho. John deparou-se com uma criatura bizarra, que descreveu como tendo o corpo de um cão e a cabeça de um coelho. Ele atirou na criatura, que desapareceu sem deixar rastro. Naquela mesma noite, a assombração começou. A família começou a ouvir sons estranhos do lado de fora da casa, batidas nas paredes, o som de asas a bater contra as janelas e o barulho de correntes a serem arrastadas pelo chão da varanda. Rapidamente, os sons invadiram a casa. Eram sons de roer nos postes da cama, de cães a lutar no meio da sala, de pedras a serem atiradas contra o chão. A família, aterrorizada, procurava a fonte dos ruídos, mas nunca encontrava nada. Por quase um ano, John Bell manteve o tormento em segredo, temendo o ridículo. Mas o terror estava apenas a começar, e o silêncio era uma defesa inútil contra uma força que estava determinada a ser ouvida. A entidade, até então invisível e anônima, começou a focar a sua maldade nos membros mais jovens da família, especialmente na filha mais nova, Betsy Bell. À noite, algo puxava os seus cobertores, arrancava os travesseiros de debaixo da sua cabeça e puxava-lhe o cabelo com uma força invisível. Pouco depois, começou a atacá-la fisicamente. Betsy sofria de ataques de beliscões, bufetadas e era picada por alfinetes invisíveis, deixando marcas e hematomas na sua pele. Os seus gritos de agonia enchiam a casa noite após noite. Foi durante estes ataques que a entidade finalmente encontrou a sua voz. Começou como sussurros fracos, quase inaudíveis, que pareciam vir do teto. Com o tempo, os sussurros tornaram-se palavras claras e depois, uma voz alta, rude e inconfundível. A entidade falava. Cantava hinos, citava as escrituras, contava piadas e, acima de tudo, amaldiçoava a família Bell. Quando questionada sobre a sua identidade, a voz deu uma resposta arrepiante. Ela era o espírito de Kate Betts, uma antiga vizinha de John Bell que acreditava ter sido enganada por ele num negócio de terras. Em seu leito de morte, Betts teria jurado assombrar John Bell e a sua descendência. A bruxa de Kate Betts, como ficou conhecida, havia chegado para cobrar a sua dívida. A notícia da assombração espalhou-se como fogo. A Quinta dos Bell tornou-se uma atração macabra. Pessoas de centenas de quilómetros viajavam para Adams na esperança de testemunhar os fenómenos e conversar com a entidade. E a bruxa, aparentemente vaidosa e sociável, nunca desapontava. Ela conversava com os visitantes, revelava os seus segredos mais íntimos e demonstrava as suas habilidades de poltergeist, movendo objetos e falando em diferentes vozes e línguas. Um dos visitantes mais famosos foi o futuro presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. Intrigado pelos relatos, viajou para a quinta com um grupo de homens para investigar. Segundo a lenda, ao se aproximarem da propriedade, a sua carruagem parou abruptamente, presa por uma força invisível. Após horas de frustração, uma voz desencarnada zombou do grupo, dizendo que permitiria que a carruagem se movesse. Instantaneamente, os cavalos puderam avançar. Durante a sua estadia, Jackson e os seus homens foram atormentados pela entidade, que puxava os seus cobertores e os assediava com vozes. Jackson teria partido na manhã seguinte, declarando: "Prefiro enfrentar todo o exército britânico do que passar outra noite com a Bruxa dos Bell." A presença de testemunhas tão credíveis solidificou a lenda, transformando-a num conto folclórico local para um fenómeno nacionalmente conhecido. Apesar da sua natureza sociável com estranhos, a fúria da bruxa era reservada para a família Bell. Ela nutria um ódio particularmente intenso por John Bell e pela sua filha, Betsy. Ela a atormentava Betsy implacavelmente, sabotando o seu noivado com um jovem local chamado Joshua Gardner,
a quem a bruxa aprovava, mas atormentava sempre que ele visitava. Eventualmente, o noivado foi desfeito, para a aparente satisfação da entidade, mas o seu verdadeiro alvo sempre foi o patriarca, John Bell. Ela jurou publicamente que o mataria. O tormento a John Bell era sistemático e brutal. Ele começou a sofrer de episódios de paralisia facial e dificuldade em engolir. A entidade atacava-o fisicamente, dando-lhe bufetadas e gritando maldições em seus ouvidos. A sua saúde deteriorou-se rapidamente. Ele tornou-se uma sombra do homem que era, enfraquecido pela doença e pelo terror psicológico incessante. A entidade parecia saborear o seu sofrimento, prometendo-lhe que o seu fim estava próximo. A família, impotente, apenas podia assistir enquanto o pai era lentamente destruído por uma força que eles não conseguiam ver, nem combater. O clímax desta tragédia ocorreu em dezembro de 1820. Após dias acamado e sofrendo de convulsões violentas, John Bell entrou em coma. A família encontrou um pequeno frasco com um líquido escuro e desconhecido no armário de medicamentos. A entidade, falando em voz alta, vangloriou-se de ter dado o veneno a John. Para provar a sua potência, eles administraram uma gota do líquido a um gato, que morreu instantaneamente. John Bell morreu no dia seguinte, em 20 de dezembro de 1820. Durante o seu funeral, a bruxa não demonstrou remorso. Pelo contrário, ela celebrou a sua vitória, interrompendo o sermão fúnebre com cantos de bebida e gritos de alegria. A sua promessa havia sido cumprida. Após a morte de John Bell, a atividade paranormal na casa diminuiu drasticamente. A bruxa anunciou que partiria, mas prometeu regressar em 7 anos. E, fiel à sua palavra, em 1828, a assombração retornou, focando-se no filho de John Bell, antes de desaparecer novamente, desta vez prometendo voltar em 105 anos. Em 1935, embora alguns fenómenos tenham sido relatados nesse ano, a intensidade da assombração original nunca mais foi vista. O caso da Bruxa dos Bell permanece como um dos mistérios mais profundos e aterrorizantes do folclore americano. O que era aquela entidade? O espírito vingativo de Kate Betts, ou um demónio que usou o nome dela como disfarce? Ou um caso complexo de histeria familiar e fraude? A quantidade de testemunhas externas, a duração e a violência dos fenómenos e a morte inexplicável de John Bell tornam difícil descartar o caso como uma simples invenção. Ele força-nos a confrontar a possibilidade de que o mundo dos espíritos pode de facto interagir com o nosso e nem sempre com boas intenções. O que você acredita que atormentou a família Bell? Um espírito vingativo ou um demónio antigo? Deixe sua teoria nos comentários. E se tem uma história paranormal que precisa ser contada, envia para o nosso e-mail ecos@voergmail.com. Junte-se à nossa comunidade de investigadores e inscreva-se para não perder o próximo documentário sobre os confrontos mais violentos entre o homem e o sobrenatural.